Então, agora a gente vai ver alguns casos clínicos e alguns casos experimentais para ter mais ou menos uma ideia do que é que um patologista comparativo faz. E a gente começa com aquela mesma foto, aquele mesmo Rhesus, que era uma fêmea adulta, que foi eutanasiada exatamente por conta desse processo patológico que está acontecendo aqui. Aqui a gente tem o diafragma, só para pontuar onde a gente está, o diafragma, o fígado, o estômago, as alças intestinais, e por aqui a gente tem vários nódulos de vários tamanhos que estão presos ao mesentério, e abaixo também presos no útero, e que foram a causa da eutanásia dessa macaca Rhesus. E na maioria das outras espécies, novamente, a primeira coisa que viria à mente seria um processo neoplásico, mas aqui a gente tem um primata que tem uma enfermidade que é bastante prevalente nos primatas fêmeas e é bastante prevalente também em seres humanos, que é a endometriose, que não é um processo neoplásico, não é uma doença neoplásica. Então, aí um exemplo de se conhecer espécie por espécie. Esse camundongo foi encontrado andando em círculos para ambos os lados, direito e esquerdo. Então, o diagnóstico clínico já era de uma síndrome vestibular. Depois do anátomo patológico, quando a gente faz a secção, aqui a gente conseguiu uma secção da cabeça desse animal, onde a gente conseguiu pegar exatamente a altura do aparelho auditivo, o assoalho da cabeça e uma secção do cerebelo. Aqui, como a gente consegue enxergar o aparelho auditivo bilateralmente, a gente vê que tem um exudato que está presente, está preenchendo toda a cavidade, desde do ouvido externo até o ouvido interno. E essa inflamação se aproxima bastante da inserção do nervo cranial. Então, esse animal tinha uma síndrome vestibular, que neste caso foi diagnosticada como uma otite bacteriana. A gente não chegou a fazer a microbiologia para saber qual das bactérias era, mas dentre os diagnósticos diferenciais a gente tem a Mycoplasmose murina, a gente pode ter Pseudomonas, Burkholderia, Klebsiella, Proteus, mas isso porque a gente já sabe o resultado o diagnóstico desse animal, né? Ele fez uma otite bacteriana. Clinicamente falando, um outro diagnóstico diferencial que seria bastante importante seria a arterite necrotizante de camundongos. E aqui entra uma parte muito importante da patologia comparada, uma das partes, na verdade, mais interessantes da patologia comparada, que é quando a gente vê a mesma enfermidade extrapolando para várias outras espécies, cada uma com suas especificidades. Então, no camundongo, a gente vê essa arterite acontecendo como uma arterite necrotizante. Nos ratos senis, ela acontece como o nome da doença é poliarterite necrotizante. No cão, a gente vê ela como a síndrome de dor do beagle, que é um dos diagnósticos diferenciais para quando o beagle tem aquela lesão que é de extrema dor na lesão do pescoço, na região cervical. E em humanos é a poliarterite nodosa. Aqui a gente tem uma ilustração da poliarterite necrotizante de ratos, uma foto das alças intestinais com o mesentério, e a gente vê essas nodulações que são as áreas de espessamento por conta de inflamação dessas artérias. Esse caso é bastante importante pela etiologia dele. Esse camundongo foi encontrado prostrado, aqui vocês conseguem ver que ele tem manchas de urina na pelagem, então ele não estava conseguindo se levantar para urinar,
E isso é um ponto de bastante preocupação. Aqui, certamente, esse animal tem uma lesão de coluna. E quando a gente fez a necrópsia e avaliou a coluna, por certo, a gente achou nódulos muito próximos aqui à medula espinhal. Na histologia, a gente tem aqui a coluna, as vértebras, a porção ventral das vértebras, a porção superficial, né, os processos dorsais de cada vértebra. Aqui no centro, a medula espinhal. E aqui para baixo a gente tem o abdômen, tem até uma secção de uma alça intestinal aqui para baixo, então aqui a gente tem o retroperitônio. Então a lesão que a gente encontra bem aqui no centro é um abscesso bastante grande que se centra em uma dos discos intervertebrais, então a gente tem uma discoespondilite supurativa que se estendeu tanto para o retroperitônio quanto para a medula espinhal. Essa lesão, ela é interessante porque, na verdade, a gente tenta entender como ela ocorreu. Esse animal era único, não haviam outros animais com esse tipo de doença, então não era uma doença da colônia, é uma doença que aconteceu exclusivamente com esse animal. Então, a gente não tem como provar, mas todo o raciocínio leva a crer que foi algum problema de manejo. E aí entra uma parte muito, muito importante do patologista veterinário, que é falar por esses animais. Falar quando uma lesão deve ser reportada, quando uma lesão não cabe, não deveria estar acontecendo, e principalmente o pesquisador deve saber, e principalmente quem está à frente dos biotéricos deve saber, para sempre se preocupar com o bem-estar desses animais. Então, é uma lesão que ela chama atenção pelo perfil dela e por não ser uma lesão primária e espontânea comum no camundongo, então há de que se investigar e há de que se tomar medidas para que ela não ocorra novamente. Esse caso é interessantíssimo, porque é um caso de experimento. Então, aqui a gente tem 2 camundongos C57 Black Six, e ambos têm lesões nodulares na região genital. Aqui o camundongo B é um macho e tem uma lesão nodular peniana. Então, a fêmea tem uma fístula perianal, além daquela lesão, ela estava com uma postura curvada, com bastante fraqueza. O camundongo B tinha um nódulo adjacente ao pênis, um desvio e prolapso do pênis, também uma postura curvada, letárgico e anúrico. E ambos, isso é uma informação bastante importante que a gente recebeu, ambos receberam uma dose subletal de irradiação como parte do experimento. Então, aqui a gente vê o macho com aquele nódulo que fazia desvio do pênis, a gente vê uma bexiga que está bastante repleta, então provavelmente você tem obstrução urinária nesse animal. E aqui, quando a gente examinou os pulmões, a gente encontrou vários nódulos dispersos no pulmão. A histologia, tanto a fêmea quanto o macho possuíam carcinomas de células escamosas que promoviam algum tipo de obstrução genital. Aqui é uma secção de pulmão, e nessa secção de pulmão a gente vê vários nódulos e todos eles são compatíveis com metástases de carcinoma de células escamosas. E aqui a gente faz uma observação muito importante.
O C57 Black 6, assim como outras linhagens, eles comumente apresentam pequenos nódulos pulmonares benignos, que a gente chama de adenomas bronquioalveolares. Eles são comuns, a gente pode encontrar esses nódulos. No entanto, carcinomas de células escamosas não são comuns nos pulmões dessa linhagem em particular. A informação que faltava, né? Qual a construção genética desses animais? Esses animais eram C57 Black 6, mas haviam passado por manipulação genética e a fêmea era heterozigota para o gene da colina 4 e o macho era homozigoto para o gene da colina 4. A colina 4 é uma proteína que age como guardião do genoma, porque ela previne a replicação descontrolada do DNA genômico. A deleção dessa colina, ela se apresenta como reiniciação da replicação do DNA no mesmo ciclo. E essa expansão indiscriminada pode acontecer até 50 vezes dentro de uma célula. Quando amplificado no ser humano, quando amplificado e sobreexpresso, esse gene pode estar associado ao desenvolvimento de câncer de mama primário e de câncer hepático. Já os carcinomas de células escamosas genitais em camundongos, eles são raríssimos no C57. Eles são mais comumente associados a experimentos toxicológicos e os carcinomas cervicais espontâneos também são raros. Então, o que a gente pode tirar de conclusão desse caso é que a gente consegue separar aqui o que é o espontâneo, né, o que é o background do animal, do C57, e o que é a parte da construção genética desse animal que o predispõe à formação de neoplasia, e aí, com o experimento, que é a irradiação, esses animais desenvolveram esses tumores compatíveis com carcinomas de células escamosas. Então, aqui a gente tem o trabalho do patologista comparativo, assim, de cabo a rabo, digamos assim, fazendo todas as observações de acordo com o animal que ele tem, a construção genética e o experimento que foi feito.